Então Pedro, vá, começas tu. Ok, vais fazê-lo. Caracóis ou termossos? Para mim é caracóis, mas gosto das duas coisas. Eu também, mas gosto muito também de caracóis. De facto, é um prato. Mesmo sendo norte e quando fui viver para Lisboa comecei a gostar imenso de caracóis. Até lá não era apreciador. É que no norte não se come muito caracol. Não existe. Mas na região E sul tu sabes melhor do que ninguém. A minha é campo ou praia? Depende. Não sou homem de praia. Irrita-me profundamente estar na praia durante muito tempo sem fazer absolutamente nada. Não gosto de praia, gosto de mar. E há momentos que gosto do campo para relaxar, também sair da pressão, do stress que nós temos diariamente. Eu gosto da praia mais da altura em que estou nas planadas a olhar para o mar. Gosto do campo e gosto da praia só mais no aspecto social, mais de estar a conviver, mais de estar a tomar Final qualquer do coisa, dia, no um final do summer dia. set. Mas aqui tenho dúvidas entre campo ou praia. Umas vezes umas coisas, outras vezes outras. Então, vamos lá ao próximo. Agora tiro eu. Taça de Portugal. Tenho várias recordações, duas para mim foram importantes. Uma estava no Feirense em 90, 91, uma meia-final contra o Porto. Na altura o Beira-Mar foi à final com o Porto. Eu tinha vindo inclusivamente de uma lesão, tinha sido operado 20 dias antes ao menisco e fui solicitado para jogar aquele jogo. Na altura o Beira-Mar foi à final com o Porto, fizemos golo no prolongamento e praticamente na parte final o Porto na altura fez golo através de Stefan Pale e acabou por levar o jogo para o estado do Dragão e acabámos por perder 2-0. Esse foi um momento que esteve muito próximo de acontecer. Sempre associei a Taça de Portugal à festa. Para mim, quando era miúdo, era uma coisa que eu vivia sempre. Parece aquela altura de 20 e tal de maio, para ver a Taça de Portugal, era a Taça de Portugal e era a Taça dos Campeões Europeus. Enquanto miúdo, eram duas coisas que eu gostava muito de ver. Em termos de competição, tem logo uma situação curiosa, que é, quando começo a treinar no Vila Franquense, fomos ao antigo Estádio das Antas e foi, na altura com o José Mourinho, foi uma experiência gira, logo na segunda divisão, ir ao Estádio das Antas, jogar com uma grande equipa. Perdemos 4-0 logo nesse jogo, mas entramos muito bem e foi uma imagem logo da Taça de Portugal que me ficou agradável. E depois, o pisar o Jamor enquanto treinador é sempre algo que nunca se esquece, é algo que fica nas nossas mentes. Porque ali é quase o repor da tranquilidade do final da época e toda a gente vai em paz para casa, vai para as suas férias, para depois retomarmos novamente uma nova temporada. Mata de Jamor. Aquilo que retenho é esta parte do futebol que é uma parte tão agradável, que é as pessoas a conviverem de uma forma descomplexada, porem um bocadinho de álcool para dentro, para dentro do organismo para depois irem para aquele calor já de uma forma muito mais soltinha. Os grelhados, quer dizer, aquilo dá um estado de espírito que depois o jogo é quase o culminar daquele dia, é a festa, não é? E acho que quem vive aquele dia é um dia muito agradável. Eu também tenho essa imagem, nunca participei diretamente, mas ao passar notava-se de facto aquele momento mágico para toda a gente. É um momento único, tenho a certeza que muitas das famílias vitorianas, por exemplo, vão aproveitar este dia para eles também. É, sim, senhora. Vamos à terceira? Vamos agora. Benfica. É o meu atual clube, é um clube que me diz muito, é um clube que nos obriga a ir aos nossos limites. A exigência é enorme e nós temos que nos entregar completamente sem reservas a este clube. E depois há um clube que nos dá a possibilidade de viver momentos que são momentos inesquecíveis. E quando se está dentro de um autocarro e se vê a cara das pessoas que estão fora desse autocarro a manifestarem-se e até a querer tocar no autocarro do Benfica, de facto estamos na presença isto é um clube de dimensão nacional e é um clube muito grande. É um prazer enorme trabalhar neste clube, com uma organização fantástica, com uma capacidade profissional enorme e depois trabalhar com jogadores que têm também muita qualidade. Portanto, acho que isto é quase o que qualquer de nós treinadores gosta de treinar ou imagina treinar a um nível elevado. O Benfica de facto tem isso e eu sinto-me privilegiado por ter essa possibilidade. Agora és tu a falar do Benfica. É de facto um clube de grande dimensão e portanto tem uma estrutura forte, adeptos e portanto é uma equipa grande com objetivos muito fortes e vincados
E nota-se muito sinceramente que quem está de fora vê que neste momento é um Benfica bem estruturado. Agora a Vitória. Quem treina o Vitória está preparado para tudo e mais alguma coisa. Ora. Já é um grande clube. E o Vitória é um clube de paixão. Por vezes, eu tenho que reconhecer, gerir expectativas é o mais difícil naquele clube. No entanto, é um clube com uma dimensão extraordinária, adeptos fascinantes, e que os próprios atletas sentem isso diariamente, o pulsar da cidade, porque respira futebol, vive futebol, de uma forma única. O Vitória para mim é um clube que me diz muito, naturalmente. Todos os clubes onde eu passei têm um significado grande na minha vida. Depois o Vitória foi aquele salto que se dá em que de facto nós sentimos que subimos muitos patamares. E foram 4 anos de uma vida, 4 anos de uma carreira. O Vitória está inserido, como tu bem sabes, numa cidade que, na minha perspectiva, é uma cidade que é fantástica, em que os portugueses, quem não visitou, deve visitar, deve conhecer. Tem uma massa adepta que é conhecida por todos e, portanto, que é muito entusiasta, muito apaixonada e, portanto, transmite-nos a nós também uma grandeza enquanto jogadores, enquanto treinadores, porque sentimos que estamos a ser acompanhados por muita gente e que isso dá-nos dimensão enquanto jogadores e treinadores. É, de facto, um clube que está cada vez a ficar mais forte, cada vez a ficar mais profissionalizado. Quem treina ali está muito preparado para treinar a um nível mais elevado. Eu acho que é o clube em Portugal mais próximo daquilo que nós encontramos nos chamados grandes, porque tudo aquilo que nós vimos num clube, neste caso como o Benfica, existe no Vitória, naturalmente uma dimensão mais pequena. E foi isso que eu pensei quando saltei do Passos para o Vitória, foi isso. Precisava agora de um clube com estas características e felizmente isso aconteceu e foi de facto um marco importante da minha carreira. Vamos embora, agora sou eu a tirar. Ídolo do passado. Olha, eu recordo-me de tentar ver o Eusébio, estava ele no Beira-Mar e não consegui, tinha 5 anos. Eu tenho um ídolo, mas fazia parte do Feirense, que era um ponta-lança chamado Serginho. Mas ele foi, de facto, uma referência para mim. Não sendo uma grande dimensão, aquele foi um jogador que eu sempre nutri um grande respeito e tinha uma grande admiração por ele. Mas depois habituei-me a ver outros, eu gostava imenso de Jordão, do Manuel Fernandes. Mas acho que tu eras médio, mas gostavas da malta mais da frente. Eu era médio, mas toda a minha formação fiz muitas vezes a ponta-lança. Eu joguei na Primeira Liga como ponta-lança também, não como médio defensivo. Sentiste mais realizado depois a 6 ou ponta-lança? Quando é que sentiste melhor? Mais a 6. Na altura não foi muito... Foi um pouco complicado absorver aquilo. Porque pensava em outras coisas, também não fui preparado e na altura os treinadores também não nos preparavam para determinadas coisas, mas depois veio-se a verificar que ele estava correto e que provavelmente eu não teria feito depois a carreira que fiz se não fosse na posição 6. Ídolos, eu nunca tive assim um ídolo que eu dissesse sou um seguidor, sou um fã deste jogador, mas admirei muitos jogadores, fundamentalmente médios, que eu também jogava ali na posição, e portanto, lembro-me, quando era miúdo, adorava ver o João Alves, que não era mesmo muito miúdo. Em termos nacionais era o João Alves, depois o Chalana, pela magia que tinha. O Platini, do ponto de vista internacional, era um jogador que eu gostava, pelo mesmo género, a forma como colocava, como organizava o jogo. Boniek, íamos por aqui fora agora. Mas o Platini, depois o Maradona, tinha qualquer coisa diferente, gostava muito, admirava muito. Depois dos mais recentes, o Zidane, o próprio Rui Costa, jogadores que eu admirei muito e que... Agora, dizer assim que era um fanático por qualquer um destes jogadores, nunca tive isso, nunca tive pósteres nos quartos, nunca acompanhei, mas admirava esses jogadores fundamentalmente por essa capacidade de organizar o jogo que tinham e por esta magia que alguns deles também tinham. Então eras mais apreciador de quem atuava a número 10? A número 10. Pivô ofensivo. Era. Curiosamente, eu também o era. Era uma e é giro que nós muitas vezes até temos referências de jogadores que mais ninguém os conhece, são esses tais do Feirense, como eu tinha quando era miúdo do Alverca. Havia sempre alguém que nos cativava a irmos ver o futebol, porque havia alguém que nós nos identificávamos muito com esse jogador, que não era ninguém conhecido. Os miúdos, quando olham para alguém que joga naquela equipa e que fazem com que eles vão ao futebol, não é? E eu também me lembro disso. Claramente. Eu me lembro disso quando era jogador e miúdo do Alverca. Faltou eu. Violência. E pá, isso é daquelas coisas que mais me assusta e ao mesmo tempo mais
mais me custa ver, particularmente quando um desporto destes, uma modalidade tão bonita, apaixonante como é, que se passe esses extremos e que se passe para essa dimensão tão animalesca. Magoa-me, custa-me e desgosta-me. Acho que quem for minimamente inteligente e saudável mentalmente não gosta de qualquer tipo de ação de violência, como é evidente. No entanto, todos os agentes devemos ter maior preocupação e, de facto, fazer um trabalho da forma que as pessoas venham ao futebol com paixão, onde acabe, de facto, este nível de violência, porque a violência verbal, por vezes, é excessiva e não contribui nada para a nossa modalidade. E sabes que nós ao estarmos a fazer isto, estamos a fazer, na minha perspectiva, um grande contributo para isso. É importante que as pessoas todas se mentalizem disto, quer dizer, não basta sermos nós treinadores, ou nós jogadores, ou nós presidentes, de uma forma isolada, a passarem esta mensagem. Acho que está na altura de que nós, treinadores, jogadores, a comunicação social, dirigentes, toda a gente meta bem a mão na consciência. Não há muitos dias recebi uma carta de uma senhora que me pedia para passar uma mensagem que fosse de trazer as famílias ao futebol, porque ela ficava sempre assustada quando o seu marido ia com o filho ao futebol e ela nunca sabia como é que o filho iria regressar a casa. Portanto, quando uma família está com medo de ir ao futebol, alguma coisa não está bem. E nós temos todos que refletir com isto, porque as senhoras são para vir ao futebol, as crianças são para vir ao futebol e têm que vir de uma forma descontraída, têm que viver um espetáculo e viver aquele espetáculo. Não pode ficar uma mãe em casa preocupadíssima porque vamos para uma batalha campal e todos e não os sabemos são responsáveis. Nós somos responsáveis, como todos, como é evidente. Sou eu, tu, já podemos ir. Fair play. Fair play. Eu quero levar mais esta questão do fair play para aquilo que é o jogo em si. Não é? É importante que toda a gente também tenha esta noção de que nós estamos debaixo, muitas vezes, de muito stress. A obsessão por ganhar e os bons são quem ganha e quem não ganha já não presta, leva muitas vezes a que nós estejamos num jogo e assistir coisas que, para ganhar, se calhar quase que vale tudo, não é? Há uma coisa que eu jurei a mim próprio como treinador e que vou levar religiosamente até morrer. Posso estar errado ou por vezes nem ganhar tantas vezes, mas comigo as equipas jogam de uma forma saudável e eu jogo pelo jogo. E sem subterfúgio. É evidente que há técnicas, há estratégias, como é perfeitamente normal. Agora, o que é a essência? Nós retirarmos isso, porque aí também estamos a retirar público, estamos a retirar o que é o verdadeiro jogo. Isso eu não vou fazer nunca. Adeptos. Para cá. Adeptos. É quase para aquilo que nós jogamos, não é? No fundo, jogamos para nós próprios e depois jogamos para alguém que nos assiste. Não é? Fico abismado e fico triste quando olho para uma televisão e vejo uma bancada completamente vazia num estádio. Portanto, eu tenho o máximo respeito pelos adeptos, porque acho que há pessoas que muitas vezes passam dificuldades, às vezes para acompanhar as suas equipas, se calhar privam os seus familiares, não tenho dúvidas, privam muito de algumas coisas que gostariam de ter, e eu dou muito valor a isso. Diria mais, momentos em que nós vamos fora e não temos um bom resultado, ou então a nossa exibição não correspondeu àquilo que toda a gente estava à espera, aí aqui fico altamente sensibilizado com o facto de eles fazerem quilómetros e quilómetros, como tu disseste, muitos deles se calhar tirar a comida de casa para assistir e ver jogos de futebol e, portanto, sem os jogadores e sem os adeptos que estão ao mesmo nível para o futebol, acho que não faria sentido. Faria sentido. És tu, puxa daí. Isto. Balneário. É um sítio que nós sabemos que é um sítio quase sagrado. Deixamos entrar muito pouca gente, é um sítio muito especial, muito nosso. As relações que se estabelecem ali dentro são determinantes para o sucesso. E cada vez mais tenho essa convicção. Para mim, o balneário é a coisa mais importante. Como tu disseste bem, técnica, tática, psicológica, não faz sentido se nós não tivermos um grande balneário, um grupo de homens muito fortes. Daquilo. Muito fortes. Cada vez mais o futebol vai passar por isso. Há muitos clubes que têm boas equipas e depois não conseguem transportar isso para o campo porque não têm bons balneários. Para mim é a essência de tudo. Final do Euro 2016. Eu penso muito no Euro 2016, no Fernando Santos, porque foi das poucas pessoas a acreditar. Provavelmente, quando ele teve aquele discurso, toda a gente poderia chamar louco. É um momento que nós já estávamos à espera há muito tempo. Eu recordo-me de 84, em que chorei inclusivamente o Europeu de França, onde praticamente perdemos na parte final. Eu recordo-me perfeitamente disso.
É um momento que nós estamos à espera, desde 2004 também estivemos muito próximos de ganhar. Felizmente que aconteceu desta forma. É evidente que os atletas foram fantásticos e foram os grandes obreiros, mas acima de tudo porque tiveram um líder que sempre acreditou e que inclusivamente conseguiu com o seu discurso transcender aquele grupo de trabalho. Sim, tem esse significado que tu falaste muito bem, que é a importância de um líder, a importância do treinador e a forma como ele conseguiu mobilizar toda a gente para ir atrás dele, para se ganhar alguma coisa na vida. E o Fernando Santos nisso foi extraordinário e foi um marco importantíssimo para nós. Rivalidade. Rivalidade faz parte, desde que haja respeito, para mim é perfeitamente normal, cada um se manifestar de acordo com o seu gosto ou preferência clubística, não podem ultrapassar coisas que não sejam saudáveis. Agora, sem rivalidade, o futebol também não é a mesma coisa, também não cresce da mesma forma. Toda a gente ganha com a rivalidade, desde que seja dentro dos limites, evidentemente. E quando há rivalidades muito presentes num jogo, a promoção deste espetáculo parece que ganha uma dimensão diferente. Completamente. Portanto, quer dizer, faz parte. Faz parte. E isto tem que ser, também não podemos, temos que olhar para isto como algo muito positivo. Agora, não podemos depois passar aquilo que nós muitas vezes assistimos, passar dos limites, isso é que não é? Família, trabalho. Ui. É uma relação fortíssima que tem que existir. Nós trabalhamos para a família e a família tem que, no fundo, estar sempre ali presente para nós trabalharmos bem. A estabilidade, a tranquilidade, para nós podermos estar a exercer a nossa profissão. E quando digo nós, não digo só os nossos treinadores, mas mesmo o próprio jogador. Se alguma coisa na família não está bem, aquilo vai ter consequências mais tarde ou mais cedo. E nesse sentido, esta relação aqui para mim é fundamental. É importantíssimo o lado familiar. E no fundo nós estamos a viver para eles. Mas eu não estou de acordo, não vivemos para eles. Eu acho que eles é que nos permite que nós façamos aquilo que mais gostamos. Tenho que dar os parabéns à minha família, porque de facto são de uma compreensão extraordinária, mas de facto na nossa cabeça, muitas vezes, mesmo estando em casa, nós não estamos lá para eles. E repare, se a nossa família não compreender aquilo que não perceber a nossa função, é meio caminho para as coisas não funcionarem, e, portanto, isso estás a dizer é uma verdade, não é? Não Daí eu dizer que eles são responsáveis e permitem que eu realize aquilo que eu mais gosto de fazer. E isso é de tirar o chapéu e não é fácil. Sou eu ou tu? Posso ser eu, vídeo-árbitro. Eu sou um defensor de tudo aquilo que são as ajudas que pode haver para que o espetáculo seja melhor. Eu não gosto muito quando se utiliza o termo da verdade esportiva, porque também não acho que as pessoas, quando os erros surgiram, havia mentira desportiva. Talvez o termo justiça desportiva seja melhor, no sentido que é repor ali aquilo que houve um erro, mas que vamos tentar que esse erro não seja um erro muito grave. Agora, também tenho algum receio, porque isto por si só não resolve os problemas, vai ajudar, mas não resolve os problemas. Mas pronto, a Federação tomou esta posição, agora há que pô-la em prática, mas há que também perceber, ter tolerância, há que perceber esta adaptação. O jogo vai mudar, porque se calhar em determinados momentos os árbitros vão deixar de analisar e esperar pelo vídeo-árbitro, mas sou um defensor de tudo aquilo que venha a ajudar a que o jogo seja mais justo. Eu subscrevo tudo o que acabaste de dizer, só tenho 2 pontos. Nós não podemos perder a essência do jogo. Por vezes há decisões, não tendo vídeo-árbitro, por vezes demoram muito tempo a elas serem decididas e, portanto, também se perde ali muito tempo. No entanto, esperemos que, de facto, a essência do jogo e paragens atrás de paragens não venha a prejudicar aquilo que é fundamental no futebol. E para mim tem outro que eu acho que é importante. Se não achas que em determinado momento nós poderíamos ter intervenção nesta situação de vídeo-árbitro. Nós neste momento estamos dotados de todos os meios visuais. E eu pergunto aqui, se em alguma situação nós também não poderíamos ter aqui, como acontece isso no ténis, uma outra intervenção em que o próprio treinador peça essa intervenção para que seja analisada naquele momento. Estás a falar o chamado... Faço-te a questão. Eu sou a paragem no jogo. Eu também sou. Falei da essência, subscrevo tudo o que tu acabaste de dizer, não vai resolver todos os problemas, agora vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade, quer os próprios observadores, quer os próprios treinadores e jogadores vão ter que se adaptar a uma nova realidade.
O curioso é que até à data nós éramos, o árbitro era quase o único Não elemento. foi como o olho Falcão existe. Exatamente. No tempo. O árbitro até à data era o único elemento quase que estava em casa, dos que estavam no estádio, dos que estavam na televisão. O árbitro, que é quem decide, é a única pessoa que não sabia o que é que se tinha sido ou não tinha sido. Nós temos logo a informação quase em tempo útil. Quem está no estádio, basta olhar para uma televisão do estádio Claramente. e vê logo uma imagem. Quem está em casa vê uma repetição. E o árbitro, que é quem decide, é quem não tem essa possibilidade. Portanto, tudo o que seja este tipo de coisas, eu sou o defensor. O futebol muitas vezes tem muita dificuldade. Qualquer mudança que haja tem que ser aqui uma... Quando falaste na intervenção, até já apologista que o treinador tivesse uma ação mais eficaz no jogo. Num momento ou outro, eu acho que podia uma paragenzinha para reunir as tropas. Repara só nisto. Nós temos pouca intervenção. Pouca intervenção. Muitas vezes nós somos criticados, muitas vezes quando nós temos pouca intervenção no jogo. Vocês não imaginam, não é? Estou a falar para quem está a nos ouvir. O que é ter 30 mil, 40 mil num estádio e nós queremos passar a informação e ninguém nos ouve. O treinador poder fazer uma paragem, eventualmente para corrigir um aspecto ou outro, para chamar alguém, para passar uma mensagem. Mas tu passando ajudaria. a mensagem, ela vai chegar ao outro lado já com ruído completamente diferenciado. Eu só contar esta história que vem aqui até lhe foi-se. Eu tive um jogo já aqui há pouco tempo em que eu tinha que passar a mensagem ao meu adjunto. O meu adjunto tinha que passar a mensagem a um jogador que não falava português, nem inglês, nem francês, que entretanto tinha que passar a mensagem para um que estava lá dentro, que era um brasileiro, depois tinha que passar para um africano. Entretanto, eu pus um papel, dei um papel para instruções, bastou a meio do jogo mudar o papel ao contrário. Estás a ver o cenário que foi, que era para jogar à direita, jogou à esquerda, e bastou só ver-se o papel ao contrário. Portanto, quando às vezes me vêm com teorias da comunicação e desta parte dos treinadores, aquela experiência que eu vivi ali é exemplificativa como é que isto, das dificuldades que nós muitas vezes temos, quando aquilo se calhar era uma paragem, reunir ali 2 ou 3 jogadores e explicar uma coisa mais importante. Não estou a dizer em paragens absolutas, porque isso iria voltaríamos novamente àquela conversa que eu disse sobre a essência do que é o jogo, e poucas paragens é o ideal, como é o facto. Mas se nós tivéssemos uma maior intervenção, ou um pouco mais de intervenção durante o jogo, iríamos melhorar o próprio O jogo ganhava com isso. E agora aqui o nosso novo herói, Salvador Sobral. Salvador, eu sou do tempo em que toda a gente parava para ver a Eurovisão, e portanto era onde a família se reunia em momentos extraordinários, e portanto era algo que eu acompanho já há muito tempo e que nós na altura participávamos imenso e estávamos à frente da televisão a ver e a torcer por aquilo. Infelizmente nos últimos anos nós perdemos um pouco isso, até a própria cultura do festival também perdeu essa essência. Sabes o que é que me apetece dizer daqui, Pedro? Que primeiro é este orgulho nacional, não é? É aquilo que mais salta à vista neste rapaz, benfiquista, mas que cantou de uma forma brilhante. Ele mostrou a simplicidade a cantar, a qualidade, e a paz. sem grandes espalhafatos, de uma forma muito natural. Há esta mensagem de qualidade, de humildade também que ele transmitiu. Isto acho que foi aquilo que mais me reteve neste troféu que ele ganhou. Está feito, não é? Penso que sim. Olha, não desejo sorte para... Não é com água, mas pronto. Não desejo sorte para domingo, porque... Os próximos dois jogos também não desejo sorte nenhuma. É isso mesmo. Pois é. Depois é a partir daí a gente... Ainda bem que estamos nas 2 finais seguintes. É verdade. Olha, parabéns pela época que tu fizeste. Igualmente. E agora, a maior sorte. Obrigado. Depois destes 2 jogos, a maior sorte. Obrigado para ti também.